A boldenona, em doses não tão altas, ela tende a ter um poder estético muito legal, porque ela, claro, vai fazer você ganhar massa muscular, só que a retenção de líquidos com ela não é tão grande. O processo de aromatização com ela, em doses pequenas, nem acontece. Então, ela fica aqui na nossa 8ª posição dos esteroides que tem mais capacidade estética, poder estética, que é perder gordura e ganhar massa muscular. Mas em doses altas, ela tende a aromatizar um pouco, reter um pouquinho de líquido e ela também aumenta muito o apetite, o que pode ser contravalente quando você está num cut, não pode ser o que você não busque. Apetite, o canal tem muito, por você clicar no gostei e se inscrever no canal. E vamos para o nosso número 7, que é a Primobolan. Então a Primobolan, a favorita, né, do Arnold Schwarzenegger, assim ficou conhecida, ela tem uma capacidade muito interessante, muito acima da boldenona, de dar uma massa muscular sem nenhuma retenção de líquido. Então doses altíssimas de Primobolan não causam retenção de líquido, o que torna ela com um poder estético muito grande. Só que ela não é muito anabólica. Então você vai se entupir de Primobolan achando que você vai ficar gigante com ela, normalmente não é o que acontece. Portanto, ela está na nossa 7ª posição pelo seu efeito anabólico um pouco mais baixo. Aí vai dizer, pô, Leandrão, essa ou a número 6 Masteron? Por que a Primobolan ficou atrás da Masteron? Elas têm o poder anabólico na prática, pessoal, basicamente igual. Você conversa com 10 fisiculturistas, 5 falam que preferem Masteron, 5 falam que preferem Primobolan. Agora, o que a maior parte vai citar é que a Primobolan tem um nível de falsificação muito mais alto. Logo, a preferência pela Masteron é por segurança. Existem muitas coisas que no mercado underground pode acontecer. O sal pode sair ruim lá da China. Aí o laboratório tem uma excelente intenção, mas aí não fica legal. Você pode ter um dono mal intencionado, vamos dizer assim, né? Que aí ele vai querer subdosar mesmo. A Primobolan é muito cara, então às vezes ele coloca outra coisa no lugar, põe um pouquinho de texto lá e vende assim mesmo. Vai dar no mesmo, né? Então, você não toma Primobolan, então isso acontece muito. Isso acontece com a Masteron também, que é uma droga muito cara. Mas com a Primobolan acontece um pouquinho mais. Talvez até pela essa fama do Arnold, quem sabe, né? Não sei dizer. Agora, Primobolan, Masteron, tem o poder anabólico igual, na prática, um poder estético fantástico, não causam retenções de líquido. Inclusive, muitos fisiculturistas descontinuam todas as drogas, né, perto ali do campeonato, faltando 2 semanas. Corta texto, corta bold, corta tudo que der. Até a texto, Leandro, mas o cara vai ficar impotente? Sim, mas ali a finalidade é outra. A potência sexual vem depois da competição. O cara nem tá com cabeça para pensar nisso, com 2 horas de cardio no dia e 30 gramas de carboidrato no dia, comendo 800 calorias. Então, nem vai pensar em sexo mesmo. E aí manda-se só Primobolan e Masteron para segurar uma qualidade, sem retenção nenhuma de líquido. Isso é bastante comum na prática dos atletas. O número 5 é a Turinabol, que é um dianabol que sofreu uma modificação molecular. Falava-se na época que era um dianabol sem retenção de líquido. Não é verdade, pessoal, não é verdade. Obviamente, o poder anabólico da Turinabol é muito menor, mas também é um excelente esteroide que faz você ganhar massa muscular realmente agora, sem retenção de líquido. Então, ela é um esteroide muito bacana. Eu não conheço muito bem da Turinabol. Bom, a Turinabol ela é uma droga que dá um ganho de força legal, inclusive muitos atletas de MMA usam porque ela dá força sem dar grande quantidade de massa muscular, sem dar retenção de líquido, sem ferrar a capacidade aeróbica. Mas se você não conhece e quer conhecer mais, lembra de procurar Lendo Twin Mais Tema, que você tende a encontrar um vídeo meu aqui no canal. Tem o perfil da Turinabol e também tem o perfil da número 4, Oxandrolona. Leandro, por que a Oxandrolona veio na frente de todas essas? Porque, pessoal, a Oxandrolona tem um nível de confiança muito alto. E por ela ser oral, isso interessa muitas pessoas também. É verdade. Tomar injeção ninguém gosta. Então, se eu tenho uma opção oral, muitas pessoas optam por ela. Obviamente que nós temos as particularidades de cada uma, né? Danificação hepática, etc. Inclusive, vale a pena citar aqui. Tem pessoas que acham que a droga injetável não tem danificação hepática. Não é verdade. Um estano, que é um 17-alfa-quelato injetável oral, ele tem danificação hepática. A diferença é que no oral, você vai ter uma perda por uma segunda passagem no fígado, e aí você, para imitar a mesma dose do injetável, você teria que aumentar um pouquinho. Aí se torna mais danoso ou com menos resultado. Mas os dois têm danificação hepática. Mas a oxandrolona é leve, é bem tolerada, mesmo em doses grandes, tem um poder de confiança muito bom,
É uma droga cara, assim como a Primobolan, assim como a Masteron, só que você consegue manipulá-la com uma receita, então confiança 100%. Então ela vem aqui na nossa lista como esteroides para ganhar massa e perder gordura com muita eficiência. Número 3, testosterona, tá? De éster curto. Aqui a gente tem um negócio legal para falar. Em tese, pessoal, o éster, ele muda o peso molecular. Beleza. Só que, em termos gerais, testosterona é testosterona. O que um ou outro vai colocar ali é que demora mais para se liberar. Só que na prática, se você pergunta para uma pessoa que tomou propionato de testosterona ou cipionato de testosterona, o propionato de testosterona na mesma quantidade semanal parece que tem uma qualidade muscular maior. Então parece que dá um ganho mais seco. Isso é empírico? Com certeza. Em teoria, né? Faz sentido? Não. Qual é uma especulação? Quanto mais frequentes são as aplicações, menos pico de testosterona eu tenho, né? Aquele famoso montanha-russa. O cara aplica cipionato uma vez por semana, ele fica assim, ó. Quando ele aplica, quando ele está chegando próximo de aplicar. Então, quando dá esses picos, você converte em estradiol. E o estradiol faz uma retenção de líquido. Quando você não tem pico, então você não vai lá para cima e lá para baixo. Você fica fazendo assim, ó, pequenas variações aqui. Então você não chega a ficar muito baixo nem muito alto, e esse muito alto aqui não aromatiza. Então talvez as aplicações mais frequentes do propionato de testosterona causem isso. Mas assim, são explicações para algo empírico. Deduções que podem levar a gente a alguma coisa. Mas o que a gente sabe por experiência prática, por relatos, né, é que o propionato de testosterona vai ser uma droga mais interessante para quem quer qualidade muscular do que o cipionato de testosterona, em relatos muito pouco confiáveis, coisas que você vê em fórum, coisas que você escuta alguém falar, etc. O nosso número 2, estanozolol. O estano ele é muito tóxico, ele é muito forte. O pessoal acha que estano está na mesma categoria de oxandrolona. Por que a estano ficou tão popular? Porque ela é uma droga mais antiga, ela é uma droga barata, e aí, pô, ela é anabólica, é barata. É isso que a galera quer, é gastar pouco, meter bomba pra dentro e ficar gigante gastando pouco. Só que tem umas outras coisinhas a considerar. Resseca a articulação, aumentando sua força, risco de lesão é maior, estraga bastante o perfil lipídico, o colesterol, estraga bastante transaminase glutâmica pirúvica oxalacética, que é o TGO-TGP. Logo, ela é uma droga tóxica. Para as mulheres, viriliza bastante. A maior parte dos coaches não gosta de estanozolol para mulheres que não vão competir. A maior parte dos atletas não gosta de tomar estanozolol, principalmente em bulk, que a força sobe. Atletas também priorizam outros esteroides para que justamente pode-se usar um tempo maior. Boldenona, Deca, porque se você vai para o estano, automaticamente você tem que usar um tempo menor, a menos que você não ame a sua vida. Mas aí é a zombaria com a longevidade, vai de cada um. E o nosso número 1 é o que, Floquinhos? Por que você chegou no número 1? Posso saber? Ficou constrangido. O número 1 é a trembolona, pessoal, claro. Então a gente falou de um monte de drogas aqui. A trembolona, que tem uma razão de androgenidade, 500/100, sendo que a testosterona é 100/100, sendo que a oxandrolona, o primobolan, o masteron vão ficar ali na casa dos 20/100, ou seja, 20%, enquanto trembolona é 500%. Ela é a droga mais anabólica que a gente vai encontrar, e não miligrama por miligrama, claro, porque aí seria de anabol, mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Mas é realmente o esteroide mais forte para ganhar massa muscular e perder gordura, porque ele acelera muito o metabolismo, e aí faz você, mesmo comendo bastante, o que é muito bom para ganhar massa muscular, mesmo comendo bastante, você perde gordura corporal. Então realmente ele tem um poder estético muito grande. Só que tem muito colateral também, não é mesmo, Floquitos? Aí você vai dizer, Leandrão, queria saber mais sobre a trembolona, dosagem, colaterais, dosagens em mulheres, né? O que eu vou enfrentar, se realmente vale a pena ou não. Então eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui, que é tudo sobre a trembolona, claro. Se você tiver interesse de qualquer outro esteroide, tem aqui no canal. Pode procurar, se não tiver, escreve. Não achei tal esteroide, eu vou fazer. Só que a trembolona já está aqui te esperando para assistir.